Eu vivia no mundo, como falei, bebida, farra, e eu vivia uma vida muito sofrida, porque as condições financeiras também eram difíceis. A gente vivia numa casa muito precária, né? Não tinha um conforto, mas tudo isso quando Deus quer trabalhar na nossa vida, a gente tem que passar por um processo. Boa noite, graça e paz. Eu sou o Diácono Djalma e estou aqui para falar do meu testemunho, né? Aqui no Semeando Vidas. Contar o que Deus fez na minha vida, né? Através dos milagres, através da palavra dele. E hoje estou aqui gravando esse vídeo para as pessoas que não aceitaram a Cristo ainda entender o que Cristo faz na vida de um homem quando ele se rende aos pés do Senhor. Eu, em algum momento na minha vida, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus e vivia no mundo como qualquer outra pessoa. Não tinha uma religião, não conhecia a palavra de Deus e em alguns momentos da minha vida eu sentia que faltava algo, né, na minha vida. E foi aí que eu passava a frequentar uma igreja onde a minha esposa frequentava também, e a palavra de Deus começou a entrar na minha vida. E em alguns momentos da minha vida, quando eu não era da igreja, não era cristão, eu vivia em bar, bebida, farra, e Deus, ele sempre me incomodava, porque às vezes estava em algum lugar e as pessoas perguntavam se eu era da igreja, né? Se eu pertencia a alguma igreja, porque não sei se era o meu semblante ou o jeito de falar, as pessoas perguntavam: você é da igreja? Mas estava num lugar que não era propício para uma pessoa que é da igreja. E isso às vezes me incomodava. E eu casei também muito novo, né? A minha história de vida também é uma história muito difícil, né? Quando eu era criança. E eu casei com 18 anos, onde a minha esposa engravidou e tudo foi ficando muito mais difícil, né? Porque a gente sozinho, sem Cristo, já é difícil. Imagine você, uma mulher e mais uma criança. Então tudo se tornou mais difícil ainda na minha vida. Mas Deus, ele quando quer fazer algo na nossa vida, ele sempre vai nos espremendo, né? Para a gente reconhecer. A gente vê quando as pessoas estavam cativas no Egito, elas começaram, né, a buscar a presença de Deus. Né? Deus ouviu o gemido deles. E eu acho que é assim, as pessoas que não aceitaram a Cristo, eles passam por alguma dificuldade, por alguma luta, para reconhecer que existe um Deus, e esse Deus, ele cuida do homem, do ser humano. E aí a gente vai buscar, né, aquele vazio que está em nosso coração, a gente vai buscar preencher ele. E a hora que entra a palavra de Deus, a hora que o Espírito Santo entra e começa a fazer a diferença. Aqui eu falei, frequentava a Assembleia de Deus e eu fui fazer um trabalho numa casa de uma mulher, e ela era uma mulher de oração, orava muito por algumas pessoas. E ela passava também por alguma dificuldade, ela tinha um filho e passava por alguma dificuldade, mas o que me chamava a atenção era todos os dias de manhã eu chegar lá e dar um bom dia a ela e ela falar que tudo ia bem. E aquilo me chamava a atenção e ela começou a falar de Cristo para mim. Eu vivia no mundo, como falei, bebida, farra, e eu vivia uma vida muito sofrida, porque as condições financeiras também eram difíceis. A gente vivia numa casa muito precária, né? Não tinha um conforto, mas tudo isso quando Deus quer trabalhar na nossa vida, a gente tem que passar por um processo. Esse processo ele vai vir, porque
A gente entende que as coisas só boas não vai fazer um crente firme, né? A gente precisa passar por algumas dificuldades, por luta, para Deus nos forjar, para colocar onde Ele quer colocar. Porque senão, quando Ele colocar a gente onde Ele quer, a gente vai desperdiçar, vai atrapalhar tudo. E assim Deus foi fazendo na minha vida. Deus, Ele me levou para fazer esse trabalho na casa dessa mulher, onde ela começou a trabalhar, falar de Jesus para mim, pregar, cantava. E eu fiquei vendo tudo aquilo. E o Espírito Santo foi entrando na minha vida, foi mudando meus pensamentos. E até um momento eu cheguei a essa pessoa e falei com ela que queria aceitar Jesus. Mas eu não queria ir na frente lá da igreja, porque sou um pouco tímido. E ela falou, não tem problema nenhum, Jesus você aceita em qualquer lugar. Basta você declarar com os teus lábios que Ele é o teu Salvador. Então eu declarei naquele dia, aceitei a Cristo. Depois me apresentaram na igreja. E eu comecei a frequentar, comecei a ir, comecei a fazer parte dos trabalhos da igreja. Hoje tem 16 anos que eu aceitei a Cristo. E logo assim que comecei a frequentar, me botaram num cargo como diácono, né? Toda uma preparação, era auxiliar de culto, aí ficou um tempo de auxiliar de culto e depois veio a consagração de diácono. E continuei minha jornada nos cultos, frequentando, lendo a Bíblia, estudando, trabalhando. E Deus foi melhorando a minha vida, aonde eu não tinha recurso para nada, né? A minha casa era muito precária. E Deus começou a trabalhar, começou a abrir porta, começou a fazer a parte dele, porque a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. E Deus começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a trabalhar na obra de Deus. Começamos a estudar, né, fazer cursos de casais, e Deus foi trabalhando na nossa vida, na minha e da minha esposa. Minha esposa começou um seminário também, a estudar, para se formar missionária, e assim a gente foi fazendo. Eu morava numa casa bem precária e trabalhava muito, porque as crianças eram pequenas e eu precisava trabalhar para manter a casa. E Deus, Ele foi abrindo porta, Deus foi me mostrando o caminho, eu fui trabalhando, fui granjeando, e uma caminhada muito difícil, porque as crianças sempre dá muito trabalho. Um dos meus filhos mais velho, uma época ele machucou o pé e ficou internado, quase perdeu o pé. E isso nos trazia muita tristeza, mas a gente naquele momento estava aparado por Jesus, né? Porque quando a gente está com Cristo, não é que a gente não vai passar luta. A gente vai passar luta, mas a diferença é que Cristo está conosco, Ele nos sustenta, Ele está sempre nos animando, nos revestindo com a tua graça. E a gente foi passando dificuldade, luta, e a gente foi vencendo. Cada luta que vinha, a gente ia vencendo, ia lutando, vencendo, e Deus foi trabalhando, foi nos forjando. E eu trabalhava com obra, era pedreiro, e Deus me deu... eu estava numa oração, Deus deu uma visão para uma irmã, falou que eu ia ter uma loja, ia ter uma empresa, e a irmã, ela entregou aquilo para mim na época, e eu continuei a minha jornada, trabalhando, e fui sendo conhecido no bairro onde eu moro, e Deus foi trabalhando. E num momento, eu chamei uma pessoa para fazer uma parceria, né, abrir uma empresa, e essa pessoa foi, né, concordou, abrimos uma empresa, e Deus, Ele fazendo a parte dele, porque quando a gente faz a nossa parte, Deus vai fazendo a parte dele, vai abrindo as portas, Deus abre as portas. E a gente foi trabalhando, e chegou num momento, a gente começou a pegar muito trabalho, muita obra, e Deus, Ele foi trabalhando. E aquela fase que a gente tinha, difícil, que a gente tinha muita escassez, a casa ruim, né? Pouco recurso. Deus, Ele foi mudando a nossa história, foi fazendo diferente, e a gente continuava trabalhando. A minha esposa sempre do meu lado, né?
sempre lutando do meu lado, vendia as coisas, a gente comprava, ela comprava peça íntima para vender e sempre me ajudando, sempre lutando do meu lado. Fez curso de técnica e sempre trabalhando, sempre me apoiando, e a gente veio trabalhando junto. E quando eu montei a empresa, a construtora, ela largou o trabalho dela, veio trabalhar comigo. Aí a gente, assim, Deus, ele escancarou as portas, porque a gente não tinha perspectiva nenhuma de vida, né? Uma outra hora a gente estava numa casa que não tinha nem porta, né? A gente vivia numa casa muito precária, muito. A casa não tinha nem porta, a porta era um madeirite. E Deus, quando a gente começou a se posicionar na obra de Deus, Deus começou a fazer as coisas assim, que diante dos nossos olhos era impossível de acontecer. Aí montei a empresa, a minha esposa saiu do emprego que ela estava, veio trabalhar na empresa comigo, e Deus começou a abrir um monte de porta de trabalho, e a gente começou, naquele momento, a ganhar dinheiro, né? Ter uma casa melhor, conseguimos mudar de casa, e depois mudamos de outra casa de novo, compramos uma outra casa, e Deus foi fazendo assim. Aí logo em seguida eu montei também uma loja de material de construção, que também me ajudou muito na época, e a gente trabalhava, vendia muito, e construtora funcionando, e a loja de material também funcionando. E chegou um momento que a sócia que estava comigo, ela não quis mais trabalhar. E eu entendi que Deus, ele coloca as pessoas na tua vida para te abençoar. E ela entrou na minha vida naquele momento para me abençoar. Ela é arquiteta, eu não sou formado, e ela me ajudou muito na abertura da empresa, nos projetos. Mas chegou um momento que ela não quis mais. E eu toquei a empresa sozinho, peguei o meu filho mais velho, botei ele como meu sócio, né, na empresa, fizemos todo o trâmite e a gente foi trabalhando. Aí a loja de material funcionando e a gente trabalhando, e a gente estava ainda numa loja de aluguel. Quando no início, né, que a gente montou, a gente tinha alugado uma loja e a gente começou a trabalhar e Deus começou a abençoar. E tinha um rapaz que tinha uma loja na beira da rua, e ele sempre passava lá, ó, vou vender essa loja para vocês. Mas a gente estava trabalhando ainda, era um sonho, mas naquele momento não era a nossa realidade. E ele toda vez que passava lá, ó, tô arrumando lá a loja vai ser de vocês. Aí a gente continua trabalhando, a nossa vida continuamos tocando. Aí foi que eu falei da revelação de uma irmã que falou anos antes disso, né, que a gente teria uma loja, teria uma empresa, mas a gente nunca paramos de trabalhar, a gente continuamos trabalhando, né, e buscando o nosso alvo, porque a gente também tem que saber aonde quer chegar, porque existe um caminho. A gente vai trilhar esse caminho, tem que saber onde quer chegar. E nesse caminho Deus vai te abençoando. E Deus, quando a gente aceita a Cristo, as coisas, ela, assim, te surpreende, porque você olha, você vê, é Deus, porque pelas nossas forças a gente não teria como fazer. Então esse rapaz sempre passava lá na loja e falava com a minha esposa, ó, vou vender essa loja. E a gente trabalhando, e começamos a juntar um dinheiro, começamos a sonhar com a loja própria, que o rapaz tinha oferecido pra gente. Começamos a sonhar com aquela loja, e um dia a gente foi lá para ver a loja. Chegamos lá, ele mostrou a loja, mostrou o prédio todo, e a gente ficou muito interessado, mas ainda não tinha o recurso todo. Aí conversamos, fiz uma proposta para ele, ele ficou de pensar, e depois de uma semana ou 2 semanas depois, ele me procurou de novo e falou, ó, a proposta que você me fez está de pé. Vamos fazer aí, e você me dá o cheque e eu vou te vender a loja.
Aí a gente vibramos, né, de alegria, porque foi o que eu falei, diante dos nossos olhos a gente não ia conseguir. Mas Deus abriu a porta e a gente fomos lá, fomos corajosos. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser forte e corajoso, né? Porque as oportunidades elas vão surgir. Aí você tem que analisar, né, ver se é bom, pedir uma direção a Deus, e Deus ele vai fazer a parte dele, como eu estou falando desde o início, né, do vídeo. E a gente fez uma proposta, o cara aceitou, a gente compramos essa loja, passamos a loja de material para lá, passamos uma construtora para lá, porque agora a gente não ia pagar mais aluguel, porque a gente tinha um valor alto de aluguel, pagava, e agora a gente não ia pagar mais aluguel. E começamos a trabalhar na loja que era nossa para pagar. Tenho 2 filhos, o Davis e o Lucas. E aí os meninos crescendo, estudando, acabava de estudar, ia para a loja para ajudar a mãe deles. E a gente continuou a nossa vida, trabalhando, lutando e sonhando. E logo que a gente comprou essa loja, mudamos para lá e começamos a trabalhar, dando continuidade, os meninos ajudando a gente. Eu sempre ensinei eles a trabalhar e mostrar a eles o caminho, e eles sempre nos ajudando. E logo em seguida a gente demos mais uma melhorada na nossa casa, fizemos uma piscina, fizemos uma área grande de lazer, com churrasqueira, um espaço gourmet, e Deus ele foi abrindo as portas. Deus em todo momento sempre foi fiel àquilo que ele tinha prometido em nossas vidas. Aquilo que a gente, os nossos vizinhos, as pessoas que nos conheciam, assim, não dava nada pra gente, porque eu vim de uma família muito pobre, né? O meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, mas a gente vivia numa casa de estuque, né? E eu e mais 5 irmãos, e a gente sofria muito. E a situação da minha esposa era mais difícil ainda do que a minha, porque a minha esposa perdeu o pai dela tinha 10 anos, e ela perdeu o pai, e a mãe dela tinha 7 filhos, então a situação dela era muito mais difícil do que a minha. E ela não tinha um pai, a mãe tinha que sair para trabalhar, então a gente teve uma vida muito sofrida, e aquele momento agora onde a gente estava conquistando as coisas, aquilo dali pra gente era, né, era uma coisa muito boa, né? E a gente entendia porque o que Deus estava fazendo, porque às vezes as pessoas abençoadas e esquecem de Deus, vai viver outra vida. Deus abençoa, dá uma casa boa, dá um carro, né, dá condições, aí você começa a abandonar a Deus e começa a seguir o teu próprio caminho. Isso é ruim. Nesses momentos que eu aceitei a Cristo e até hoje, lógico que a gente tem alguns momentos de fraqueza, ficamos desanimados, né? Mas em nenhum momento eu perdi, né, o meu foco em Cristo, e todo momento eu entendi que é Cristo que faz em nossas vidas. E Deus ele foi trabalhando. A minha esposa tinha uma vida bem difícil quando era criança, eu também uma vida muito difícil. As pessoas não davam nada pela gente, né? Achavam que a gente não ia dar em nada. E Deus ele foi trabalhando. Quando eu aceitei a Cristo, Deus foi mudando toda a história. As pessoas que olhavam com os olhos pra gente, né, que achavam que a gente não ia dar em nada, eles começaram a olhar diferente, começaram a ver Deus em nossas vidas. E assim, Deus foi fazendo. Aí montamos uma loja, trabalhando, eu dei uma melhorada na casa que a gente tinha, fiz piscina, fiz área de lazer. E só que eu sou um cara assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de desafio. E eu falei com a minha esposa, eu queria comprar um sítio pra gente, porque eu gosto, eu fui nascido aqui nessa área rural, e eu gosto de mata, de lugares assim. Mas a gente pensa de um jeito e Deus faz de outro. A gente quer uma coisa que, assim, pequena, e Deus faz totalmente diferente, faz grande, né? A palavra de Deus vai dizer que ele faz muito além do que imaginamos ou pensamos. E Deus ele fez isso na minha vida. Eu sou uma testemunha viva das coisas que Deus fez.
Então eu comecei a procurar. Eu falei, vamos procurar um sítio para a gente comprar, porque a gente já pagamos a loja, já arrumamos uma casa, e a gente tem que fazer um compromisso, senão a gente vai gastando dinheiro com outras coisas. E eu comecei a olhar, buscar um lugar para a gente comprar, e sempre falando com Deus. E um dia eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der um sítio, um lugar, eu vou fazer um lugar para as pessoas orar lá, fazer um monte lá, e vai estar aberto para os teus filhos entrar lá a hora que ele quiser para orar, e eu vou me dedicar sempre para o Senhor. E Deus, ele, irmãos, ele verdadeiramente ele ouve tudo que a gente fala, né? Ouve o que a gente pede para ele. E Deus, ele me surpreendeu. Eu me entregar umas telhas na casa de um amigo, e eu falei para ele, pô, você não sabe um lugar que tem um sítio não para vender? Aí da casa dele vi esse sítio onde a gente mora até hoje, né? Os meus filhos moram aqui. E ele falou, tem aquele dali. Aí da casa dele, da laje dele, eu olhei um sítio enorme, coisa muito grande. Aí eu falei, aquele dali é muito grande, cara, eu não tenho dinheiro para comprar aquele dali não. Aquele dali tá fora do meu alcance. E eu peguei, olhei, né? Mas aquilo que eu falei, eu gosto de desafio. Quando eu vejo alguma oportunidade, eu vou lá olhar, vejo, faço proposta dentro das minhas condições, né? Aí eu fui lá ver esse sítio. Aí um domingo de manhã eu saí da igreja, até um domingo de ceia. Acabamos de ceiar e peguei minha esposa, os meus 2 filhos. Falei, vamos lá ver aquele sítio que o meu amigo falou. Aí minha esposa, vamos. E ela não conhecia também. Ela não conhecia. E quando ela chegou, entramos na entrada do sítio, o moço já estava lá esperando, que o meu amigo já tinha comentado com ele. E a primeira palavra da minha esposa foi falar, você é maluco, não sei o que você veio fazer aqui, você não tem dinheiro para comprar esse sítio todo. Aí eu sorri, e estava um tempo chuvoso, né? Chovinha bem fininha, e o senhor que me vendeu, ele falou, vamos que eu vou te mostrar a divisa, que eu vou te vender esse sítio aqui, esse sítio já é teu. Aí eu falei, vamos embora. Aí pegamos, naquela chuva fininha, eu de tênis, todo arrumado, eu e meus 2 filhos. Minha esposa ficou. Ela não andou não, ela ficou no carro. E a gente começou a andar dentro do sítio. Ele foi nos mostrando onde passava as cercas, a gente foi andando, ele mostrando os lugares, a nascente, onde passava as divisas. E a gente demos uma volta no sítio, e quanto mais eu andava, mais o meu coração se alegrava. Porque eu já estava sentindo, né, que Deus ia me abençoar com esse sítio. E a gente foi andando, eu e meus 2 filhos, andamos tudo. E quando a gente voltamos de novo no carro, minha esposa estava lá, e ela falou, e aí, o que você resolveu? Aí falou perto do dono, e ele falou, não, o sítio já é de vocês, agora é só vocês verem como vocês vão me pagar. Aí fomos para casa, tudo animado, né? E eu tinha alguns terrenos que eu tinha comprado nesse meio tempo. Eu tinha também um outro sítiozinho, mas bem pequeno, eu tinha comprado junto com meu pai. Falei, vamos vender lá onde a gente tem, vamos vender o terreno e a gente vai levantar esse dinheiro para a gente comprar lá. E a gente não imagina o que Deus quer fazer, né? A gente não conhece, né, os planos de Deus na nossa vida. A gente só vai conhecendo quando a gente vai conquistando. E Deus, ele nos honrou. Eu falei para Deus, antes de eu vir ver esse sítio, eu já tinha feito um voto com o Senhor. E aí a gente começamos a buscar recursos daqui e dali que a gente não tinha. E eu tinha minha casa, que era uma casa muito boa, eu levei esse meu amigo lá para ele ver a casa, que era o dono do sítio. Ele agradou da casa e falou, a tua casa eu já pego, porque eu já estou de idade, eu preciso de uma casa boa e essa casa aqui me serve.
a tua casa já pode entrar no negócio, agora você tem que ver a outra parte. E eu fiquei igual um louco. Aí eu falei, o senhor pega meu carro também? Ele olhou meu carro e falou, não, pega o seu carro também, pode botar. Aí eu botei também o carro, que já foi, entrou mais um dinheiro. E eu fui fazendo. E fiz uma outra proposta a ele, e ele aceitou. Então eu peguei o sítio onde eu tinha lá, também vendi, e fui dando dinheiro a ele, fui dando e fui fazendo. E a minha igreja, na época, eles queriam comprar um espaço. E esse sítio que a gente tem hoje, ele era muito grande, foi o que eu falei no início, era muito grande. E eu peguei uma parte do sítio e vendi na época para a minha igreja, que ele já estava com o propósito de comprar um espaço também para a igreja. E eu peguei, consegui vender para a igreja, e essa parte que eu vendi, eu fiz o resto do pagamento, né, do sítio todo. O dono do sítio, dei minha casa, vendi uma outra parte, vendi algumas coisas que eu tinha e paguei, consegui, né, quitar o sítio, consegui pagar tudinho. Aí foi uma nova jornada de novo, porque o sítio não tinha nada, só tinha pasto, só tinha mato. E só tinha uma casinha bem pequenininha, era um quarto e um banheiro. Aí foi todo um outro processo de construção, né, de trabalho, de dedicação, porque Deus, ele te abençoa, mas você também tem que fazer a tua parte, né? Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que fazer a tua parte, né? E aí eu comecei a fazer as coisas no sítio, comecei a trabalhar, comecei a sonhar, porque tudo começa num sonho. José, ele sonha, né, em ser... Ele nem sonhou em ser governador, ele sonhou que os irmãos dele, até o pai e a mãe, se dobravam diante dele. Ele não sabia que seria governador, mas já tinha um caminho, já tinha um sonho. E ele não se desviou, em nenhum momento ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Se manteve firme naquilo que o Senhor tinha prometido a ele. E assim também é na nossa vida. Deus, ele tem coisas maravilhosas para a gente, para a nossa vida, para a nossa família. Só que a gente tem que se posicionar. Que eu falei no início, antes, né, o meu dinheiro era para bebida, para bagunça, né, não dava uma assistência, às vezes com meus filhos, e tinha uma vida muito sofrida, mas eu entendi que eu precisava mudar. E a gente tem que mudar na presença de Deus. Porque para a gente obter as bênçãos do Senhor, a gente tem que estar se posicionado. Porque senão a gente estraga aquilo que Deus nos deu. A gente acaba pegando uma coisa que Deus nos abençoou e estragando. E Deus, ele... Às vezes as pessoas, né, a gente, ser humano, às vezes a gente questiona. Por que Deus abençoa um e não me abençoa o outro? Por que Deus faz para um e não faz para o outro? Então, às vezes a gente questiona algumas coisas. Mas é porque Deus, ele conhece o teu interior, conhece o teu pensamento, conhece o teu coração. E às vezes a gente pede algo ao Senhor e não tem sinceridade no coração, né, de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aqui Deus me abençoou. Hoje, verdadeiramente, tem um pessoal da igreja que ora aqui no sítio e eles têm a chave do portão. Eles pegam, eu dei a chave para os pastores, né, para as pessoas que é conhecida, né, que tem costume de vir orar, eles têm a chave, eles entram e saem, né, na hora que eles querem. Porque isso tinha sido que eu tinha falado com o Senhor. Para ele, se ele me abençoasse, eu ia reservar um espaço para as pessoas virem orar, né? Então, Deus, ele está sempre muito à nossa frente. Ele sabe o que você está pensando. Então, ele vai te dar uma benção, mas ele te conhece. E ele sabe se você tem sinceridade diante dele ou não. E hoje, a gente tem um sítio, é o sítio Ebenezer. Hoje, a gente tem 9 anos que a gente está aqui. Como eu falei, não tinha nada aqui, né? Não tinha nenhuma construção, não tinha nada. Um lugar que ninguém dava nada.
né? E depois as pessoas, quando vêm aqui e olham, veem as coisas que Deus fez. Porque, como eu falei no início, pela minha mente, pelo meu conhecimento, eu não poderia fazer o que está pronto aqui hoje. Então é tudo Deus que vai abrindo tua visão, vai te dando entendimento, vai te dando sabedoria e você vai fazendo. E hoje, graças a Deus, a gente tem esse sítio. Deus nos deu um outro agora que eu e minha esposa estamos até morando lá, né? Aqui se tornou tipo uma pousada. A gente fizemos 10 suítes, tem área de piscina, tem um restaurante, tem um salão de festa, tem alojamento, né? Então a gente montou um espaço aqui e Deus tem nos abençoado, né? A gente funciona, tem encontro de casais aqui, as pessoas vêm orar e Deus, ele é assim, ele vai fazendo em nossa vida. Ele pega as pessoas que estão lá e ninguém dá nada, ele capacita, né? Ele pega uma pessoa que ninguém dava nada por ela, no caso sou eu, que eu não tive nenhum ensino, não fiz faculdade. Depois de que eu casado, que eu terminei os meus estudos, e hoje eu faço uma faculdade de psicanálise. Estou fazendo também, estudando teologia, porque lá da minha igreja tem que fazer o seminário. E estou fazendo a obra de Deus. Hoje a minha esposa é missionária, a gente é responsável de uma igreja aqui no bairro mesmo, no bairro do Barreiro. E a gente quarta, quinta e domingo a gente está lá abrindo, fechando a igreja, trabalhando. Tem 3 anos que a gente está lá nessa igreja e Deus está trabalhando em nossas vidas, nos dando conhecimento, nos dando sabedoria, nos moldando, porque eu não sei verdadeiramente o que Deus quer mais para frente, o futuro. De repente Deus ele está ali trabalhando em nossa vida, né? Porque a gente não tinha experiência nenhuma de conduzir um povo, um rebanho, ser pastor de uma igreja, né? A gente não tinha. E Deus usou o nosso pastor, presidente, para nos colocar lá. E a gente está lá 3 anos, trabalhando, está funcionando, reformamos, fizemos sala, fizemos telhado, pintamos a igreja e estamos trabalhando. Então a gente está feliz, porque eu entendi, a minha esposa também entendeu, que quando a gente faz para Deus, Deus faz para a gente. Quando a gente ajuda as pessoas, Deus ajuda a gente. E hoje, graças a Deus, a gente tem a empresa, que é a Lemos Construtora, que funciona até hoje. A gente tem vários projetos. Tem o restaurante, que é o Sítio Ebenezer, que é o restaurante pousada, que trabalha junto. E Deus tem nos abençoado. Agora a gente fomos para uma outra casa, né? Deus nos abençoou com outro imóvel. E Deus ele tem feito. Em todo momento eu vejo a mão de Deus em minha vida. E queria dizer para vocês que não aceitaram a Cristo, né? Não tem essa experiência com Ele. Cristo ele está em todo momento, em qualquer lugar. Foi quando eu falei no início. Para aceitar Cristo, eu sou muito tímido. E a irmã que pregou a palavra para mim, ela falou o seguinte: Jesus você aceita onde você estiver. Você declarar com a tua boca e falar que Jesus Cristo é o teu Senhor e dizer que Ele é o teu Deus, você aceitar Ele, pronto, não precisa você estar dentro da igreja, não precisa você estar numa oração, dentro da tua casa ou em qualquer lugar onde você esteja, na rua, em qualquer lugar. Se você se render, buscar a presença de Deus e falar: Senhor, até agora eu vim com as minhas forças, agora eu não consigo mais porque o mundo ele tem me machucado. E o Senhor vai ter o maior carinho por você, vai te pegar, vai te sarar as tuas feridas, vai curar a tua dor, porque a gente, nesse meio todo que a gente vive, a gente passa por muita dificuldade, luta, e as próprias pessoas, elas te humilham, né? Elas veem você
olha, fala que você não vai ser um nada. Então isso vai trazendo tristeza e mágoa em nossos corações. Como eu tive muita tristeza, muita mágoa no início da minha história, que vocês vão ver. E Deus, Ele tirou tudo isso do meu coração. Hoje eu vivo para Cristo, sempre estou buscando a presença de Deus. E Deus, Ele tem feito e vai fazer coisas muito maior na minha vida, porque eu creio. Não só na vida financeira. A vida financeira só é um testemunho que eu estou falando aqui, o que Deus fez na minha vida, né? As promessas de Deus se cumprindo na minha vida, né? E Ele faz também na vida pessoal, sentimental, no casamento, com os filhos. Hoje os meus 2 filhos também é da igreja, um é diácono, o outro também participa dos cultos. A nossa família aqui é bem unida. Deus, Ele forjou toda a minha família. Todos nós servimos a Cristo. Hoje eu tenho 3 netinhos, o Theo, o Noah e a Heleninha. Minhas noras também, tudo da igreja. Trabalham no restaurante. Elas nos ajudam aqui. É uma empresa familiar, onde todo mundo veste a camisa e me ajuda, né? Porque hoje Deus tem me levantado como cabeça e eles como os meus ajudadores. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso que Ele fez na minha vida e continua fazendo. A gente continua trabalhando. A gente só não tem mais a loja de material, porque a gente montamos o sítio e a gente alugamos até a loja de material onde era a loja, alugamos uma igreja lá, um pastor até amigo meu. E funciona uma igreja hoje onde era a loja de material. Deus, Ele tem seus meios de fazer, né? Ele vai até um momento, Ele te leva até ali. Daqui a pouco Ele quer coisa nova, Ele vai renovando e vai fazendo. Então, é isso aí. Você que não aceitou a Cristo, né? Que possa se render, né? E falar os teus problemas para Deus. Conta tudo. Até hoje, eu sempre tenho um quarto lá em casa que eu me retiro, vou para lá, pego minha Bíblia e eu falo o tempo todo com o Senhor. Todas as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu vou tudo contando para Ele. E tem até um hino, né, que fala, eu vou falar para Deus, eu vou dizer tudo para Deus. Então, esse é meu testemunho, que os irmãos possam edificar a vida dos irmãos e aqueles que não aceitaram a Cristo, que possa se render, não pelas bênçãos. Que eu estou falando, eu não estou falando pelas bênçãos de Deus que eu sirvo Ele. Eu sirvo Ele porque eu entendi que um dia Ele se entregou na cruz pelos meus pecados, pela minha vida, e Ele me trouxe salvação, né? As coisas materiais, ela vem, é a consequência. Você vai trabalhando, vai pedindo a Deus, falando com Deus, Ele vai te abençoando nessa caminhada, tá bom? Eu agradeço a meu irmão que está fazendo esse vídeo, né? Eu agradeço a todos e que vocês possam refletir nessa palavra e que Deus possa abençoar verdadeiramente a sua vida, tá? Eu me despeço com a paz de Cristo e que todos possam entender que existe um Deus que cuida de nossas vidas a cada momento. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.